Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Confirma a tua palavra. Por amor do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Falando à igreja primitiva, Lucas, à igreja dita primitiva, Lucas diz em Atos, no capítulo 9, no versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Falando à igreja de Filipos, Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Eu penso que o conceito de temor e tremor não é muito popular na igreja dos nossos dias. Prefere-se falar de amor, que não está nada mal, e de outras coisas, talvez como consequência da pregação, digamos que apocalíptica, da última geração. Parece-me que passamos de um extremo ao outro. E como consequência dessa passagem de um extremo ao outro, o que encontramos hoje é que há muita gente que está apática no serviço, há muita gente que é negligente no serviço a Deus. Eu gostava de ver rapidamente, porque o tempo é escasso, 3 coisas com vocês esta manhã. Como é que definimos temor? Porque é que ele é importante para nós? E como é que o podemos desenvolver? Sabemos já, e já o repetimos bastantes vezes, que temor não tem nada a ver com medo. Tem que ver com respeito, tem que ver com reverência, tem que ver com admiração. É curioso que já compartilhei com alguns de vocês que há uma palavra inglesa que define bem isto, que é awe, A-W-E. Este awe significa admiração espantada. Tamanha é a admiração que nos ficamos espantados por aquilo que estamos a contemplar. E temor, o temor de Deus também tem que ver com isto. Agora, poder-se-á perguntar como é que vamos fazer a ligação entre temor e tremor, porque normalmente não se fala em tremor, fala-se em temor apenas. Vamos voltar a Filipenses 2,12, que diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor. E damos um salto a Mateus 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isto implica não querer ofender ou entristecer a Deus de forma alguma. Também tem que ver com o temor. E isso leva-nos a não querer causar tristeza. Que pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, não entristeçamos a Deus. Porque temos respeito, porque o tememos nessa reverência. Mas também o tremor de que, ofendendo a Deus, poderá, em alguma circunstância, não haver perdão. Isso tem que causar tremor. Vamos ver em Hebreus 3 passagens. Hebreus 10. (26 e 27). Porque se pecarmos voluntariamente
depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Um bocadinho mais à frente, nos versículos 30 e 31, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ainda em Hebreus, mas no capítulo 12, 28 e 29, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e com piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Isto leva-me não somente a temer, mas também a tremer por tudo aquilo que possa acontecer devido à minha atitude em relação a Deus, em relação àqueles que estão à minha volta. Agora, tudo isto está muito bem, mas poderemos perguntar, mas será que isto é importante para mim? O que é que isto tem a ver comigo? E queria ir a Provérbios para ler rapidamente algumas passagens, para ver o quão importante o temor de Deus é para ti e para mim. O quão ele é fundamental para as nossas vidas. O quanto ele traz benefícios para nós. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ainda em Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Provérbios 14, 26 e 27. No temor do Senhor há firme confiança e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Ainda em Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. 22, capítulo 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Podemos depreender destes pequenos textos várias coisas. Que sem o temor do Senhor na nossa vida, estamos fechados aos tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Sem o temor do Senhor nas nossas vidas, estamos corrompidos pelo mal. Sem o temor do Senhor nas nossas vidas, não recebemos essa confiança que advém do amor de Deus. Não andamos confiadamente. É impossível termos confiança no nosso Deus. É impossível termos confiança uns nos outros. E, sobretudo, se não existe este temor na nossa vida, não nos arrependemos do pecado. Como é que nós vamos desenvolver, de uma maneira muito breve, este temor? Penso que todos conhecem Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O temor vem através da palavra de Deus com a fé. Podemos também ver em Deuteronômio, capítulo 31, Deuteronômio 31, de 10 a 13.
E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta ao povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão, para a possuir. Amém? Para que aprendam e temam a Deus. E refere-se a pessoas dos 7 aos 77. Ou seja, não é apenas um núcleo ou um grupo específico de pessoas. É para todos. Para que temam e aprendam da boca de Deus. Irmão, a palavra de Deus mantém-nos em equilíbrio. Mas para que esse equilíbrio seja manifesto é necessário que seja toda a palavra de Deus. E não apenas uma parte. Normalmente a parte que nos agrada mais. Ou que nos leva a felicitar as concupiscências da nossa carne. Mas tem que ser toda, aquela que nos agrada e aquela que nos agrada menos. Aquela que nos provoca alegria, mas quiçá aquela que nos provoca tristeza quando somos confrontados com ela e não gostamos daquilo que estamos a encontrar em nós próprios. Porque se calhar a nossa realidade temos tendência para a escamotear e a palavra de Deus exatamente confronta-nos com ela e leva-nos a dobrar e a chegar-nos a Deus e a pedir perdão. E isso é um exercício normalmente doloroso, que não nos agrada. Se é apenas amor, se é apenas amor marmelada, que Deus não tem nada a ver com isso, se essa é a palavra, então não há temor. E se não há temor, há permissividade. Cria-se permissividade no nosso meio. Mas se é apocalipse, se é um lago de fogo e enxofre, se é coisas pesadas a todo o tempo, a toda a hora, que nos vão fustigar e que nos vão fazer mal, irmão, deixamos de entender a graça e a compaixão. Por isso falamos de equilíbrio. A palavra de Deus tem que ser ministrada equilibradamente e tem que ser possuída equilibradamente para nos mantermos nessa postura. Amém? 1 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a inundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês que, à luz dos últimos acontecimentos, à luz das coisas que têm acontecido, não só em termos de ministério, mas também à nossa volta, e que digamos que se vão acentuando cada vez mais. Eu lembro-me sempre de uma frase de Santo Agostinho. Ele disse: sábio é o homem que se prepara para a morte. Eu não quero ser tétrico ao falar de morte, mas é necessário que nós tenhamos consciência que a morte é inevitável. É necessário que saibamos que todos vamos ter que enfrentar um dia. Mas também é necessário saber que a morte não é uma etapa final. A morte é o princípio de uma outra forma de vida ou de morte. E que ao ter consciência disso, possamos refletir na urgência que há em retificarmos o nosso caminho. Na urgência que há de nos pormos a contas com Deus. Para não sermos apanhados de surpresa. O nosso Deus é o Senhor dos tempos. Eu não sei onde é que estarei daqui a um minuto. Talvez esteja com Ele. Não sei. Ele sabe, eu não sei. Agora, o que eu sei que me compete a mim fazer é pôr-me a contas com Deus constantemente.
É analisar o que é que eu ando a fazer, para que é que eu ando a fazer, quais são as razões e os motivos que me levam a fazê-lo. Porque eu posso fazer muitas coisas bem feitas, mas se o motivo é errado, nada vale, é vão. Eu tenho que estar a contas com Deus, para não ser apanhado de surpresa. Porque eu penso que é aí que está a sabedoria. Continuando a viver no gozo do Senhor, continuando a viver na sua alegria, continuando confiadamente nas mãos dEle, mas tendo a certeza absoluta que um dia vou estar diante dEle. E aí terei que dar contas. Amém? O Senhor os abençoe.